Meu muito bom dia a você, torcedor cruzeirense, apaixonado pelo maior clube do futebol brasileiro fora de São Paulo. Às vezes me perguntam por que eu digo isso. Uma hora eu explico para vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Eu sinceramente espero encontrá-los todos muito bem. Mas se não tiver tudo muito bem, devido às proporções que nós estamos envolvidos, te preocupes não. Apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo, dando continuidade na vida. Eu digo isso porque acho que é necessário que seja feito exatamente dessa forma. Novos áudios são vazados. Essas são as manchetes que nós nos deparamos, em especial aqui na plataforma do YouTube. Mas eu vou deixar um recado para você, torcedor cruzeirense, e vou explicando na sequência para você entender a minha linha de raciocínio. Áudios não são vazados, eles são devidamente direcionados com o principal intuito de tumultuar um ambiente em reformatação e com intenções claríssimas, que é negativar aquilo que vem sendo positivo, em especial para o torcedor do Cruzeiro, que é o mais interessado nisso tudo. O Cruzeiro venceu a equipe do Tum Tum ontem pelo placar de 3-0, mas ninguém no Brasil fala referente ao caso devido a uma nota que foi vinculada pelo Conselho Gestor com a assinatura de alguns notáveis. No entanto, alguns desses notáveis já estão vindo a público tirar o seu da reta, dizer que ele não assinou aquela nota, o que faz com que o torcedor do Cruzeiro tenha menos credibilidade, quer dizer, que o gestor, que os gestores, que os conselheiros, melhor dizendo, tenham menos credibilidade ainda com o torcedor cruzeirense, com a mídia tradicional e com nós, em especial, da mídia parcial, azul e branca, como diria o Diogo Medeiros. Pronunciamentos atrás de pronunciamentos, pronunciamentos em cima de pronunciamentos, e ninguém aparece para colocar a sua cara na frente da câmera, pegar o microfone e fazer exposição do que de fato é necessário fazer. O que a gente percebe é que eles é quem são os guerreiros dos teclados. Adoram ficar atrás do computador, fazendo notinhas e aclamando as mesmas, fazendo com que sejam vinculadas com o intuito único, que é tumultuar o ambiente do Cruzeiro e a aquisição do Ronaldo Fenômeno pela SAF cruzeirense. Eu fiz algumas anotações aqui e eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês, que tem nos dado credibilidade aqui na plataforma, e eu já quero te pedir, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, porque você nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, Cláudio Silva na voz, e o canal é Cruzeiro em Foco. Teremos novos posicionamentos, talvez agora pela manhã ou no decorrer do dia, por parte tanto dos conselheiros que disseram não ter absolutamente nada com isso, como também por parte do Ronaldo Fenômeno, que vai se posicionar relacionado ao assunto em questão. Eu espero que o Ronaldo não se posicione abrindo mão daquilo que de fato o torcedor cruzeirense não quer, que é do Cruzeiro Esporte Clube. A XP, em contrapartida, soltou a sua nota, desmitificando aquela tirinha que foi soltada, levada ao ar, vinculada pelo Conselho. Gente, eu vou repetir aqui. Eu acho que aquele termo, aquele verbete, aquele ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu acho que ele saiu de dentro do Cruzeiro, porque o Conselho do Cruzeiro, meu Deus do céu. Eu lembrei-me de alguns pontos e, obviamente, vou esquecer de alguns, mas é necessário que você entenda, porque no momento que a gente está nervoso com a situação, a gente acaba esquecendo algumas coisas, deixando algumas coisas passar batido, e às vezes a gente comete até algumas injustiças. Então, se eu cometer alguma injustiça aqui, eu te peço que comente, deixe seu comentário aí se você concorda, se você discorda daquilo que eu vou dizer. Vamos lembrar alguns pontos que foram cruciais para que o Cruzeiro chegasse ao ponto que chegou, e agora, graças a Deus, nas mãos do Ronaldo. Foi dito pelo próprio Vittorio Medioli. Ele disse, abre aspas, estou pulando fora porque o clube é
insolvente. O Cruzeiro não tem jeito. Tivemos salários de funcionários da menor classe atrasados, pedindo cestas básicas, ajuda para pagar aluguel, ajuda para pagar pensão alimentícia, e esses mesmos conselheiros que levantaram essa nota aí, eles estavam lá e não fizeram absolutamente nada. O que se entende é que esses conselheiros, observando a situação que agora está começando a caminhar, eles resolveram aparecer para tentar inibir as ações reais, verdadeiras, sucintas e benéficas ao clube, alegando que eles também têm condição de fazer, quando a gente sabe que não, porque nós tivemos aí 2 anos de gestões péssimas, onde nós estávamos e estamos até hoje afundados em uma segunda divisão, no entanto, sem nenhuma projeção futura como nós temos agora. O clube esteve à venda e ninguém, agora eu tô falando diretamente da nota que foi vinculada aí pelo Conselho Gestor, ninguém é mais próximo do Cruzeiro do que os conselheiros. Aí alguém vai dizer, mas não foi oferecido a nós. Tá, mas é o seguinte, eles deveriam ter dito, nós estamos aqui, queremos fazer uma proposta e vamos criar um consórcio. Anotei tudo para mim não perder nada. Queremos saber quais são os moldes traçados para a venda, para então tentarmos fazer uma compra. Porque não adianta vir com a desculpa de que a XP não ofereceu a eles o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro. Não adianta vir com essa desculpa, porque eles estão lá, próximos do Cruzeiro, lado a lado, são milionários, têm condições. Mas ninguém procurou os caras. Aliás, o filho do Pedro Lourenço estava trabalhando também na captação de algum empresário para que pudesse comprar o Cruzeiro. Filho do Pedro Lourenço. Poderiam ou não terem feito um consórcio entre os milionários, os notáveis, e comprado o Cruzeiro? Eu acho que poderiam. O Conselho Gestor foi formado por notáveis bilionários que não tiveram coragem de pagar uma dívida de 3 milhões, que nos impediria de perder 6 preciosos pontos na corrida pela classificação. Mas foi dito por eles mesmos, pelos mesmos notáveis, que para o Cruzeiro não tinha jeito e nem solução. Tínhamos que acabar com tudo e recomeçar do zero. Não tinha solução. Essas são as palavras dos notáveis. No entanto, a expertise, a capacidade de gestão e a competência do Ronaldo, juntamente com a sua equipe, provou que sim, tem jeito e não precisa expor o torcedor ao ridículo com uma refundação, uma reinicialização no módulo 2 do Campeonato Mineiro, e que o clube pode sim ser rentável com a ajuda do torcedor. Com a ajuda do torcedor. Com corte na carne, sem politicagem, porque a gente não sabe o que é um Cruzeiro sem política, sem nepotismo, sem oferecer cargos para filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, irmãos, pais, avós, sendo comprovado, saindo de 9 para 40 mil sócios em menos de 2 meses, que tem um jogador oriundo das categorias de base que vai render aos cofres celeste o mínimo de 50 milhões de reais. Vendo isso, os conselheiros do Cruzeiro não viram outra coisa a fazer que não ser entrar na briga. Só que entraram na briga trazendo problemáticas e sem solucionáticas. Se eles tivessem soltado na nota deles, olha, desse jeito que o Ronaldo tá comprando o Cruzeiro, nós vamos criar um consórcio, ainda dá tempo. Nós vamos criar um consórcio aqui e vamos entrar na briga para comprar o clube, já que o Ronaldo não assinou ainda. Mas não, os camaradas vêm a público, traz uma nota, falam um monte de abobrinha, incomoda o torcedor, perturba o ambiente, tumultua a situação. Mas eles não trazem sequer uma solução. Muitos deles, como eu já disse no início do áudio, trouxeram já vieram a público, já apareceram, já trouxeram através de fontes que eles não assinaram essa nota e que são 100% favoráveis à ação do Ronaldo. Então, pessoal, você, torcedor cruzeirense, que tá aí do outro lado e que pensa que tem verdade nisso que foi colocado, tudo bem, eu entendo, porque pode ter sim verdade no que foi colocado pelos conselheiros do Cruzeiro. Mas não esquece não,
que é por causa deles, eles são os principais responsáveis. Foram eles, o setor administrativo, financeiro do Cruzeiro, que aprovava os balanços, que fechava sempre no vermelho e aprovava como se nada tivesse acontecendo, como se o Cruzeiro estivesse nadando na crista da onda, cheio de dinheiro. São esses mesmos que não tiveram coragem de tirar do bolso deles 3 milhões de reais. Já que eles brigam tanto pelo Cruzeiro, porque ninguém é obrigado a gastar dinheiro com o clube, mas já que eles brigam tanto pelo Cruzeiro, por que eles não tiraram lá 3 milhões de reais e pagaram a dívida que fez o Cruzeiro perder 6 pontos? Porque esses mesmos camaradas vieram a público e diziam que o conselho de gestão durou 2 meses. Ah, mas fulano não deixou, Beltrano não deixou. Aí eles não têm o poder que eles estão alegando ter? Por que eles pularam fora da frente do Cruzeiro? Porque eles disseram que o Cruzeiro não tinha jeito, o Cruzeiro era insolúvel. O problema do Cruzeiro era insolucionável. Aí aparece o Ronaldo com toda a sua equipe, corta na carne, manda um monte de queridinhos dos conselhos embora. E agora tem jeito. Agora o Ronaldo não pode ficar sob posse das tocas da raposa, não, beleza. Então fica vocês e paga a dívida. Vocês querem cobrar aluguel da SAF para o time treinar? Vai lá e paga os 180 milhões. A Procuradoria da Fazenda. Mas eles não vão fazer isso. É a última oportunidade que eles têm de aparecerem no cenário. Porque a partir de então, depois que isso for resolvido, acabou para conselho. Ninguém vai ouvir nunca mais falar desses caras. Essa é a preocupação deles. Porque ninguém mais vai ouvir falar deles. Porque ninguém vai ligar para o que eles fizerem, que só sabem jogar carteado, beber cerveja, crescer barriga, cair cabelo, jogar sinuca. É o que eles sabem fazer lá na sede do Cruzeiro. É o que eles fazem. Isso já foi comprovado inúmeras vezes. São velhos ricos que não tem mais o que fazer, todos eles aposentados e ficam curtindo a vida e atrapalhando o andamento do clube. Sabe por quê? Porque não é mais rentável para eles, não vai cair mais dinheiro no bolso deles. Ronaldo não pode ter posse das 2 tocas da Raposa. Só que as tocas da Raposa podem ir a leilão e cair na mão de qualquer um para destruir o Cruzeiro. O intuito desses caras é destruir o Cruzeiro, porque não tem outra explicação. Se o Cruzeiro não valia nada, por que as tocas não podem ir para a mão do Cruzeiro? Do Ronaldo, porque se o Cruzeiro não era mais solúvel, o Cruzeiro era insolúvel, por que se preocupar com os patrimônios? Vão pagar a dívida? Fica a pergunta para todos vocês que estão ainda apoiando essa nota que o Conselho... Eu não tenho como apoiar. Tendo verdade ou não tendo verdade, Cláudio Silva não tem como apoiar. Tudo que o Conselho se opõe, eu sou a favor. Tendo verdade ou não tendo verdade. Sabe por quê? Porque eles já comprovaram que são incapacitados. Boa parte deles são bandidos. Eu não posso afirmar aqui que todos eles são da mesma estirpe, mas pelo menos 90% do Conselho do Cruzeiro já provou que são mal intencionados com o clube. É uma briga política que até hoje existe dentro do clube. Até hoje existe briga política dentro do Cruzeiro. Então, torcedor cruzeirense, atenção, ok? Atenção. Agora que viram que a coisa tá caminhando, que o Ronaldo consegue dar sequência aqui, eu também consigo fazer isso. Nesses moldes eu compraria. Compraria? Por que você não fez a proposta? Por que não perguntou para o Pedro Mesquita da XP Investimento, que estava encabeçando a lista dos captadores de recursos para o clube, e falou com ele, olha aqui, ó, nós temos um grupo aqui, nós estamos com... o Cruzeiro foi vendido por 50 milhões. Nós temos aqui 200 milhões. O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões. Só que tem uma dívida de 1 bilhão. Será que eles estavam dispostos a assumir essa dívida bilionária? Será que é por isso que eles disseram que o Cruzeiro é insolúvel, que não tinha jeito e que estamos pulando fora? Porque não dá. Tem que refundar. A maior vergonha para o torcedor cruzeirense. Não pensaram em você que tá aí do outro lado. Por que você tá pensando nele? Imagina o Cruzeiro jogando a Série A2 do Campeonato Mineiro para conquistar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já parou para pensar nisso, torcedor cruzeirense? Eu tenho um lado. O meu lado se chama Ronaldo Fenômeno Cruzeiro Esporte Clube.